Muchas gracias. Pastor, qué atrevidos estos latinoamericanos. Viene un chileno a enseñarle al Brasil con muchos profesores de muchas partes, incluyendo un uruguayo. Es un atrevimiento. No, todo mundo entendeu, todo mundo entendeu. Todo el mundo entendió. Todo mundo entendeu. Bueno, es un honor estar con ustedes. É uma honra estar com vocês. Ayer pude conocer a unos 30 de ustedes. Ontem conheci umas 30 pessoas, não, que estão aqui. Pudimos hablar del tema que el Señor ha puesto en mi corazón en estos últimos años. Conseguimos compartilhar tema que Deus tem colocado no meu coração nos últimos anos. Porque después de trabajar con muchos líderes por 30 años, Porque depois de trabalhar com muitos líderes durante 30 anos, fui cayendo en la cuenta con la ayuda del Señor de que el problema de nuestros líderes, tanto cristianos como no cristianos, se origina en su crianza. que o problema de nossos líderes, cristãos e não cristãos, está na sua base quando eles eram crianças. Porque es allí cuando el pecado de sus padres comienza a influir sobre todos nosotros. É porque o pecado de seus pais, dos próprios pais, começa a influenciar a vida de todos nós. Y eso causa daños en el ser humano que si no se tratan como deben de ser tratados por la palabra de Dios, empequeñecen y arruinan las posibilidades que Dios ha puesto en nosotros. Porque isso danifica a todos nós, diminuindo as possibilidades que Deus tem colocado em nós. Yo he vivido 67 años. Eu tenho vivido durante 67 anos. Y he vivido en 5 naciones diferentes. Já morei em 5 nações diferentes. He viajado por muchas otras. Viajei já por muitas outras nações. Pero el sufrimiento más constante que he visto en todas las poblaciones Mas o maior sofrimento que eu tenho percebido em todo lugar ha sido en la familia, tem sido na família. en la relación más íntima que puede tener un ser humano con otro ser humano. No relacionamento mais íntimo que ser humano pode ter com outro. La relación entre el hombre y la mujer. O relacionamento entre homem e mulher. Cuando Adán y Eva pecaron, Quando Adão e Eva pecaram, arruinaron el proyecto de vida que Dios tenía para ellos. arruinaram o projeto que Deus tinha para eles. Y todos nosotros somos herederos de esa ruina. E todos nós somos herdeiros dessa ruína. Pero gracias a Dios, muchos de nosotros somos también herederos de la salvación de Dios. Mas, graças a Deus, nós também somos herdeiros da salvação de Deus. Amén. Pero tenemos que abrir los ojos Mas devemos abrir os olhos para poder entender cómo el pecado obra en nosotros. para conseguir entender como opera em nós o Todos pecado. los días, todos los días. Todos os dias devemos fazer isso. Especialmente arruinando la relación entre el hombre y la mujer. Particularmente arruinando o relacionamento entre homem e mulher. La relación más bella, más importante, más fecunda que podemos tener. O relacionamento mais lindo, fecundo, importante que nós podemos ter. Nosotros los cristianos tenemos una inmensa ventaja, Nós, os cristãos, temos uma vantagem muito grande. porque hemos sido sacados del mundo para ser introducidos en Cristo. Porque fomos tirados do mundo agora para sermos reintroduzidos em Cristo. Y Él vive en nosotros E Ele mora em nós, a través del Espíritu Santo. através do Espírito Santo. Por tanto, cuando un hombre y una mujer en Cristo Portanto, quando uma mulher e um homem em Cristo, se unen, eles se unem, no son solo dos, não somos apenas dois. somos tres. Agora somos três. Porque lo que Dios unió, Porque aquilo que uniu Deus no lo unió así de lejos como marionetas, não fez esse tipo de marionetes. sino que yo estoy en Cristo, mi esposa está en Cristo y Él nos unió Então, a Él. eu estou em Cristo, a minha esposa está em Cristo, então Ele nos uniu nele. En Él, por Él y para Él estamos unidos en Cristo. Nele, por Ele e para Ele estamos unidos em Cristo. Eso mismo, pero de una manera diferente, ocurre en la iglesia, Isso mesmo, mas de uma maneira diferente, acontece na igreja. como nos dijo vuestro pastor. Como o vosso pastor falou.
somos uno. Somos um. Y hace unos minutos expresamos esa unión con Cristo y el uno con el otro en una unidad perfecta. E alguns minutos nós atrás expressamos isso, essa unidade perfeita em Cristo. Busquen en Génesis capítulo 3, Eu que dei uma olhada no livro de Gênesis, de capítulo 3, porque quiero explicarles un versículo que a mí me tomó muchos años entender. porque eu quero explicar para vocês um versículo que eu demorei muitos anos em compreender. Es el versículo 16. É o versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Gênesis 3, 16. La segunda parte del versículo A segunda parte do versículo dice así. diz assim: Léelo. Tu deseo. E teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Bueno, la parte de gobernarla a mi mujer yo la entendí inmediatamente. A parte de governar a minha mulher eu compreendi rapidamente. Mujer, yo soy tu gobernador. Mulher, eu sou o teu governante. Y traté de convencerla a bibliazos. Eu tentei convencê-la a ela batendo com a Bíblia nela. Tú tienes que sujetarte a mí. Você tem que se sujeitar a mim. Así dice la palabra. A palavra diz assim. Nosotros nos convertimos juntos. Eu e a minha esposa nos convertimos juntos. El mismo día, el 8 de marzo del año 1979. O mesmo dia, o dia 8 de março de 1979. Yo tenía 25 años, Eu tinha 25 anos. había vivido en Uruguay, en Brasil un tiempo, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y me topé con una jovencita de 18 cuando nos conocimos. E então eu morei em vários países, ele já mencionou. E aí eu conheci a uma jovencinha de 18 anos. Y entonces nos juntamos como los animalitos. Então nós nos juntamos assim como os animalcinhos, não? Así nomás. De qualquer jeito. Como hoy en día se junta más o menos la tercera parte de la población del Brasil. Como hoje se junta, não, a terceira parte da população do Brasil. Sin necesidad de ningún matrimonio, Sem necessidade de nenhum matrimônio, contrato, compromisso, fidelidade, así nomás. de qualquer jeito. Y después de unos años Depois de alguns anos, nos casamos. nos casamos. Y algo mejoró un poquito, pero seguíamos peleando, como perro y gato. Melhoramos um pouquinho, mas continuávamos brigando, não? Como o cachorro e o gato, não? Pero el 8 de marzo del 79, Mas o dia 8 de março de 1979, Cristo entró en nuestra vida Jesus Cristo entrou na nossa vida. y nos rendimos los dos, E os dois nos rendemos a Ele, completamente. completamente. Y desde entonces hemos caminado con Él por su gracia, E a partir de então nós temos caminhado com Ele pela sua graça. como yo imagino que la mayoría de ustedes también. Como eu imagino que tenha acontecido com a maior parte de vocês aqui. Pero cuando yo leí esto por primera vez, Mas quando eu li isso pela primeira vez, no entendí. não entendi. Porque mi experiencia no era que el deseo de mi mujer era para mí. Porque não acontecia aquilo que fala a primeira parte. O desejo da minha mulher seria para mim. Ella no andaba persiguiéndome y deseándome. Ela me perseguia e... Deseándome. No me perseguía ni me deseaba. ela não me perseguia nem me desejava. Más bien era al revés. Era ao contrário, na verdade. Entonces, con el tiempo, tuve que preguntar a unos teólogos, Então, passado o tempo, eu perguntei para alguns teólogos: ¿qué le pasa a mi mujer? o que acontece com a minha mulher? ¿Por qué ella no me desea? Por que ela não me deseja? Y ellos me explicaron que el sentido de esta frase se entiende mejor si vamos al próximo capítulo, al capítulo 4, versículo 7. Então, eles me explicaram que o sentido dessa palavra se entende melhor se nós vamos ao capítulo 4 de Gênesis, no seguinte capítulo, versículo 7. Porque exactamente la misma frase Porque é exatamente a mesma frase. la usa Dios no hablándole a Eva, Deus usa essa frase não falando para Eva, sino hablándole a Caín, su hijo. mas falando para o filho dela, Caim. Y él le dice así. E ele diz assim: Empezar acá. O pecado está a porta. o pecado está à porta.
Contudo, isso para ti será seu desejo, mas tu dominarás sobre ele. Las palabras deseo y dominar, gobernar, son exactamente las mismas en Génesis 3:16 que en Génesis 4:7. As palavras desejo e governar ou dominar são exatamente as mesmas que aparecem em Entonces, Gênesis 3:16. no se trata de un deseo erótico, Então, não está falando aqui de um desejo erótico. muy distinto. Se trata de un deseo de controlar al otro. Na verdade, se trata do desejo de controlar o outro. El pecado quería controlar a Caín O pecado queria controlar Caim. y Dios le dijo, no lo dejes, tú tienes que dominarlo. E Deus fala para ele, não deixe isso acontecer, você tem que dominar o pecado. Caín desobedeció E Caim desobedeceu y el pecado lo dominó. e o pecado dominou ele. Bueno, ese mismo deseo, esa misma intención está en la mujer después de la caída. Então, esse mesmo desejo e intenção está dentro da mulher após a queda. A causa del pecado, toda mujer, por su egoísmo, quiere controlar al hombre. Por causa do pecado e do egoísmo, a mulher deseja controlar o homem. Es el efecto del pecado en la mujer, É o efeito do pecado na mulher, en su relación hacia el hombre. no seu relacionamento com o homem. Y todo hombre, a causa del pecado, va a querer dominar a su mujer. E todo homem, por causa do pecado também, vai querer dominar a mulher. Por eso, el primer libro que he escrito se llama Machismo y Matriarcado. Por isso, o primeiro livro que eu acabo de escrever se chama Machismo e Matriarcado. Porque esas palabras imperfectamente describen el problema. Porque essas palavras de maneira imperfeita nos descrevem o problema. El egoísmo, O egoísmo, fruto del pecado, fruto do pecado, hace que nosotros queramos apoderarnos del otro. faz com que nós desejemos nos apoderar do outro. La mujer, sutilmente, A mulher, de maneira sutil, influyéndolo, influindo, cambiando-lo, tentando mudá-lo, ella quiere que él sea como ella quiere. ela deseja que ele seja como ela quer. Ella desea que él se comporte como ella le gusta. Ela gosta que ele se comporte da maneira que ela gosta. Y usa todos sus atributos E utiliza todos os seus atributos para conseguir ese objetivo. para conseguir esse objetivo. Él quiere usar a la mujer. Ele quer usar a mulher. Él cree que ella existe para él, Ele acredita que ela existe para ele, para servirlo, para servi-lo, cuidarlo, cuidá-lo, hacerle sus gustos, complacê-lo, complacê-lo, é isso mesmo, y para cuidar de todas sus cosas, e para cuidar de todas as suas coisas, su casa, a sua casa, sus hijos, seus filhos, su cama. sua cama. Ella existe para servirlo a él. Ela existe para servi-lo. Esa es la mente del pecado Essa é a mente do pecado en el ser humano varón. no homem. Y la mente del pecado en el ser humano mujer, E la mente del pecado en la mujer, a mente pecaminosa do pecado na mulher, él es un proyecto. ele diz, ele é um projeto. Ella lo va a hacer como debe ser. Ela vai criar do jeito que ela quer. Ella va a lograr con su amor, con sus dones, con su cariño, que él sea como ella quiere. Ela vai conseguir através dos seus jeitos que ela seja como ele quer. Esa es la tendencia pecaminosa. Essa é a tendência pecaminosa. Esa no es la voluntad de Dios. Essa não é a vontade de Deus, Absolutamente no. de jeito nenhum. Pero es lo que hay en el corazón humano y Dios lo dice. Mas isso é o que há no coração humano e Deus está falando sobre isso. ¿A quién lo dice? Aqui está falando. Léelo tú de nuevo. Génesis 3:16, la última parte. 3:16. E teu desejo será para teu marido e ele te governará. Es una tragedia. É uma tragédia. Es exactamente lo opuesto del amor. É exatamente o oposto ao amor. El amor es un acto de entrega de sí mismo O amor é um ato de entrega de si mesmo para el bien del otro. para o bem do outro. Pero esta relación que Dios describe entre el hombre y la mujer Mas esse relacionamento que Deus está descrevendo a respeito do homem e da mulher es hacer uso del otro para el propio beneficio. é fazer uso do outro para o próprio benefício.
Ese es el efecto del pecado en la relación entre el hombre y la mujer. Esse é o efeito do pecado no relacionamento entre homem e mulher. Dios lo dice. Deus diz. Eso explica todo. Isso explica tudo. Uno de ustedes me dijo eso ayer. Um de vocês falou isso para mim ontem. Esto cambia todo. Isso muda tudo. Porque entendió por qué su relación es tan difícil. E porque ela compreendeu porque o seu relacionamento é muito difícil. Hermanos, todos ustedes saben que estamos casados con mujeres difíciles. Irmãos, todos vocês sabem que estamos casados Por com esta mulheres situación difíceis. tan trágica. O que pode fazer a graça por essa situação tão trágica? Bueno, yo les he dado el diagnóstico. Eu dei para vocês agora o diagnóstico. Aquí el doctor Lorenzo entiende diagnóstico. O doutor Lourenço aqui entende de diagnóstico. Esta es la raíz del problema en la relación más íntima entre dos seres humanos. Essa aqui é a raiz do problema no relacionamento mais íntimo entre dois seres humanos. Pero ten cura. Mas tem uma cura. Vamos a Efesios, Vamos a Efésios, capítulo 5. capítulo 5 de Efésios. Ahí el apóstol Pablo nos revela el remedio para el egoísmo. Aqui o apóstolo Paulo nos revela o remédio para o egoísmo. El egoísmo en el matrimonio, O egoísmo no casamento, que es el más dañino, que é o mais ruim, es el más pernicioso, é o mais pernicioso, el que causa más daño, o que danifica mais, porque destruye la imagen de Dios en la tierra. porque destrui a imagem de Deus na terra. ¿Cuál es la imagen de Dios en la tierra? Qual é a imagem de Deus na terra? El amor, O amor, porque Dios es amor. porque Deus é amor. ¿Y cómo se ve el amor de Dios en la tierra? Como nós vemos o amor de Deus na terra? En la unión de un hombre y una mujer. Na união de um homem e de uma mulher. Fue establecida por Dios para mostrarle a todos cómo es el amor. Foi estabelecido por Deus para demonstrar a todos como é o amor. Qué mamarracho que hacemos nosotros. Que estrago nós fazemos. Destruimos la pureza, la belleza y el poder de la imagen de Dios. Nós destruímos a beleza, a pureza, a imagem de Deus. Pero gracias a Dios, Él tuvo misericordia de nosotros Mas graças a Ele teve misericórdia de nós y nos enseñó cómo sobreponernos por la gracia de Dios, con el poder de Dios, los cristianos que estamos en Cristo, e Ele nos ensinou como nos ultrapassar, vencer, não, aqueles que estamos em Cristo, a este problema de querer controlar y de querer dominar. a esse problema de querer controlar e dominar. ¿Cuál es el antídoto para controlar al otro? Qual que é o antídoto para deixar de controlar o outro? Isso. Sí, Ok. la sujeción. A submissão. La mujer que se somete A mulher que se submete a su marido en todo, a seu marido em tudo, como dice la palabra, como a palavra diz, no controla, não controla. porque ha cedido el control Porque renunciou ao controle, no a su marido, não a seu marido, sino a Dios. mas entregou para Deus. Y cuando Dios está en control, E quando Deus está no controle, no es un infierno, não é um inferno, es una belleza, é uma beleza, porque Dios gobierna. porque Deus governa. ¿Y cuál es la solución para el problema de la dominación? Qual que é a solução para o problema da dominação? De querer hacer uso del otro, De querer fazer o uso do outro es el dar la vida. e entregar Por el outro. a vida para o outro. Y eso exactamente es lo que nos manda la palabra de Dios como cristianos en el matrimonio. É exatamente aquilo que Deus manda para nós como cristãos na sua palavra. Léeselo con autoridad. Empezando aquí en el 5 y en... Capítulo 5, pero no, ¿estamos en Efesios? Efesios. Sí, Efesios 5. Aquí 21. Sí, empieza, Ok, empieza pues- acá en el 21 y vas hasta el 32. versículo 21 em diante. Yo les pido que escuchen cuidadosamente, porque esta es la palabra de Dios, una palabra muy importante. Vamos ouvir com muita atenção então. Versículo 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros
no temor de Deus. As casadas sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a qual é seu corpo, e ele é seu Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, a fim de que ele a apresentasse a si mesmo como uma igreja gloriosa, que não tem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém que seja santa e sem mancha. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais aborreceu a própria carne. Antes, alimenta e trata com carinho, como também Cristo a igreja, porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu digo isso a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Nosotros los casados debiéramos leer este pasaje por lo menos una vez por semana, Nós, os casados, deveríamos ler essa passagem pelo menos uma vez a cada semana, porque es uno de los pasajes más difíciles de vivir. porque é uma das passagens mais difíceis de viver. Requiere de toda la gracia de Dios Requer de toda a graça de Deus, vivirlo de veras. viver de verdade. Y si no, pregúntele a su consorte Mas se não, pergunte para seu cônjuge, para ver cómo estamos viviendo esa realidad. para ver como a gente está vivendo essa realidade. O mejor, pregúntele a Dios, Ou melhor ainda, pergunte para Deus, que sabe todas las cosas que sabe todas essas y coisas, que tiene el poder para que podamos vivir esta palabra. e que tem Ele o poder para a gente conseguir viver essa palavra. Cuando los apóstoles entendieron lo que es el matrimonio en Cristo, Quando os apóstolos entenderam o que é o casamento em Cristo, dijeron, pero ¿quién puede hacer eso? mas eles falaram, quem pode praticar isso? Y Jesús dijo, tienen razón, Jesus falou, sim, você tem razão. con el hombre es imposible, Com o homem é impossível, pero con Dios nada es mas imposible. com Deus nada é impossível. Pero, ¿dónde está el modelo? Mas onde está o modelo? A ver, muéstrenme un matrimonio que está viviendo exactamente esta realidad. E mostre um casamento que exatamente esteja vivendo essa realidade. Hay uno, Tem um, y todos nosotros somos parte de él. e todos nós fazemos parte dele. Es el matrimonio de Cristo É o casamento de Cristo con la iglesia. com a igreja. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? O que faz Jesus Cristo com a igreja? La usa, A usa, la domina, a domina, la manda. manda ela, controla ela? No, Não, nos ama nos ama y da su vida por nosotros e dá a sua vida por nós, para que podamos llegar a este objetivo. para que consigamos atingir esse Que objetivo ustedes miran todos los domingos cuando vienen acá, que vocês veem todos os domingos quando participam aqui, para que seamos sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. para que sejamos sem mancha nem ruga. Así es. Entonces, tenemos el modelo, Então temos o modelo, el matrimonio de Cristo con la iglesia. o casamento de Cristo com a sua igreja. Nosotros, la iglesia, imperfectos, Nós, a igreja, somos imperfeitos, pecadores, pecadores, siendo redimidos, sendo redimidos, nuestra mente siendo transformada a nossa mente sendo transformada por la palabra de Dios. pela palavra de Deus, No conformándonos al resto del mundo, não nos conformando com o mundo,
sino dejando que el Espíritu Santo nos transforme a través de esta palabra. mas deixando que o Espírito Santo nos transforme através dessa palavra. Y esta es la palabra. E essa é a palavra. Esposas, Esposas, sujétense a sus maridos se sujeitem a seus maridos, como al Señor. como ao Senhor. En la misma medida que ustedes se sujetan al Señor, Na mesma medida que você se sujeita ao Senhor, así en esa medida sujétense a sus maridos. assim nessa mesma medida se No sujeitam a seus maridos. no porque ellos se lo merezcan, Não porque eles mereçam, no porque ellos tengan el poder sobre ustedes, não porque eles tenham o poder, o controle sobre vocês. no lo tienen. Não tem. Nosotros los maridos tenemos el poder de morir, Nós, os maridos, temos o poder para morrer, para dar nuestra vida por nuestras para esposas, dar nossas vidas a favor de nossas para esposas, ser los siervos de todos. para sermos servos de todos. Porque Cristo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Que Jesus Cristo mesmo falou, eu não vim para ser servido, mas e para se- servir. Y si yo les lavo los pies a E ustedes, se eu lavo os pés de vocês, ustedes tienen que lavárselos los unos a los vocês também otros. têm que lavar os pés uns aos outros. Entonces, las mujeres sométanse a sus maridos en todo. Então, as mulheres se sometam a seus maridos em tudo. Hay un poder tan grande en la sumisión Existe um poder tão grande na submissão que es incomprensible. que é incompreensível. Porque la sumisión es siempre y solo voluntaria. Porque a submissão será sempre voluntária. Y solamente puede ser voluntaria. E apenas pode ser voluntária. Si no es voluntaria, no es sumisión. Se não é voluntária, não é submissão. Será miedo, Será medo, será esclavitud. será escravidão. Pero sumisión no es. Mas submissão não é. Porque la sumisión es el acto de un ser libre. Porque a submissão é o ato de um ser livre. Es una decisión libre del corazón respondiendo a Dios. É a escolha de um coração livre respondendo a Deus. El marido es simplemente la persona que ocupa la posición que Dios le dio O marido simplesmente é a pessoa que ocupa a posição que Deus deu. para que la mujer pecadora, Para que a mulher pecadora, controladora, controladora, manipuladora, egoísta, aprenda aprenda a recibir la gracia de Dios a receber a graça de para Deus. poder sujetar sus propios sentimientos Para sujeitar os seus próprios sentimentos y someterse a la autoridad de Dios representada por su marido. e se submeter à autoridade de Deus representada através do seu marido. No es a los caprichos de su marido, Não é às teimosias do marido, es a la voluntad de Dios representada por su marido. é a vontade de Deus, a autoridade de Deus representada no marido. La sumisión tiene un poder tremendo A submissão tem um tremendo poder para afectar al marido. para afetar o marido. Es la herramienta que Dios le dio a la mujer É a ferramenta que Deus deu para a mulher para acercar su marido a la gracia. para aproximar o seu marido da graça. Porque entonces son dos contra uno. Porque então são dois contra um. Cristo Cristo y ella. e ela. Ah, el pobre marido no tiene O escape. coitado do marido não tem escapatória. Yo he experimentado personalmente por 34 años E eu tenho experimentado isso pessoalmente durante 34 anos. el poder y la influencia de la sumisión de mi mujer. O poder e a influência da submissão da minha mulher. Sujeta a Dios Sujeita a Deus. y por lo tanto en alianza con Dios Então, em aliança com Deus, para que su gracia fluya sobre mí para que a sua graça flua através de mim y me cambie e me transforme, y me santifique. me santifique. Para eso es mi ayuda. Para isso ela é a minha ajudadora. ¿Por qué Dios nos da una ayuda a los maridos? Porque Deus nos dá uma ajuda aos maridos. Porque la necesitamos. Porque precisamos. Pero no solo para la cocina, para la cama, para Mas los não hijos. apenas para a cozinha, a cama e outras coisas. La necesitamos para nuestra santificación. Precisamos para a nossa santificação. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque essa é a vontade de Deus. Nuestra A santificación. nossa santificação. Esta es la prioridad número uno. Essa é a primeira prioridade. No se trata de esas cosas del mundo, Não se trata das coisas do mundo. tienen su lugar. Também tem um lugar. Pero buscad ante todo el reino de Dios y su Mas justicia, devemos buscar primeiro do que todo o reino de Deus e a sua justiça. y todas esas cosas son añadiduras. E essas outras coisas serão acrescentadas. Pero ¿cuántos de nosotros maridos Mas quantos de nossos maridos solo buscamos las añadiduras procuramos os y acréscimos descuidamos las cosas más importantes e del reino? descuidamos as coisas mais importantes de Deus?
Por eso tenemos que ser, como dice aquí en Efesios 5, Por isso que temos que ser assim como fala aqui em Efésios de capítulo 5, como Cristo. como Cristo. Tenemos que dar nuestra vida Devemos dar a nossa vida por nuestras esposas, por nossas esposas, para que ellas se santifiquen, para que elas também se santifiquem. sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Sem mancha, nem ruga. Y no estoy hablando de las arrugas que se arreglan con cirugía cosmética. E não estou falando das rugas que se consertam com cirurgia. Estoy hablando del pecado, Estou falando do pecado, el egoísmo, o egoísmo, la prepotencia, a prepotência, el engaño, o engano, todo lo que hay en el corazón del ser humano. tudo que há no coração do ser humano. Cuando el marido da su vida a Cristo, Quando o marido dá a sua vida a Cristo, no a la mujer, não à mulher, a Cristo, a Cristo, por su mujer, pela sua mulher, para beneficio de su mujer, para benefício da sua mulher, Cristo obra. Cristo opera. Yo estoy dando mi vida por mi esposa en estos días, Eu estou dando a minha vida a favor da minha esposa nesses dias. porque mi esposa cuando era muy joven, Porque a minha esposa, quando ela era muito jovem, una niña, uma criança apenas, mucho antes que me conociera, muito antes de me conhecer, sufrió muchas cosas. ela sofreu barbaridades. Yo no sabía cuando me casé con ella, Eu não sabia quando eu casei com ela. no tenía idea. Eu não tinha ideia. Pero ahora su mamá, mi suegra, Mas agora a sua mãe, a minha sogra, la hemos recibido para vivir con nosotros en nuestra casa. a temos recebido para morar conosco, Y na nossa casa. todo aquello que mi esposa vivió en la niñez, Tudo aquilo que a minha esposa experimentou na sua ahora la infância, afecta. oi, Ahora la afecta. agora é afetada por isso. Nuevamente, Nuevamente. cuando ve a su mamá Quando ela vê a sua y mãe, cuando ella y su mamá se tratan como se trataban hace 50 y pico de años. e como ela se trata, não é como se tratava há mais de 50 anos atrás. Esa es una llamada muy fuerte para mí. Esse é chamado muito forte, uma chamada muito forte para mim. Ahora yo tengo que actuar Agora eu devo agir, y estoy actuando todos los días. e estou agindo todos os dias. Y a veces tengo una mujer infeliz en el dormitorio E às vezes eu tenho uma mulher que está infeliz no quarto lá, y otra mujer infeliz en el piso de abajo. e tenho outra mulher infeliz lá no outro quarto. Y el Señor me tiene que enseñar cómo amarlas E o Senhor deve me ensinar como amá-las, a las dos. as duas. Cómo dar mi vida por mi mujer Como dar a minha vida pela minha mulher y cómo honrar a nuestra madre, la madre de e ella. como honrar a nossa mãe, a mãe dela. No son cosas fáciles. Não são coisas fáceis. Jesús lo dijo, es Jesús- imposible. Jesus Cristo falou, é impossível. Pero con Dios nada es Mas imposible. com Deus nada é impossível. Tenemos que hacer uso de la gracia de Dios Devemos fazer uso da graça de y Deus morir a nosotros e morrer para nós mesmos, para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. para conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Vamos a ir al capítulo anterior, Vamos ver o capítulo anterior. Efesios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Porque como Pablo 5 veces en el capítulo 5 compara el matrimonio humano del hombre y la mujer con el matrimonio de Cristo con la iglesia, Porque assim como Paulo compara 5 vezes aí no capítulo 5 o casamento humano com o casamento de Cristo e a igreja, yo voy a aprovechar lo que Pablo nos enseña sobre la iglesia eu vou aproveitar aquilo que Paulo nos ensina sobre a igreja para aplicarlo al matrimonio humano, para aplicá-lo ao casamento humano, así como él mismo lo hizo assim como ele mesmo fez en el próximo capítulo. no capítulo 5. Entonces, voy a leer unos versículos del capítulo 4, Então vamos ler alguns versículos do capítulo 4, aplicándolos, piensen, matrimonio. aplicando, você tem que pensar que está sendo aplicado ao casamento. Lee, por favor, a partir del versículo 1 hasta el capítulo, el versículo 5. Do versículo 1 até o versículo 5. Yo te voy a interrumpir. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vocación de matrimonio. Vocação de casamento, ou matrimônio. Matrimonio. Ujú.
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. ¿Se aplica o no se aplica? É aplicável ou não é aplicável? Se aplica. Seguimos. Continuamos. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. ¿Ah? Há um só corpo e um só Espírito, Una carne. uma carne só. Ya no serán dos, Já não são dois, sino uno. mas um. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação, Matrimonial. vocação do casamento. Há um só Senhor, Para los dos. para os dois, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Voy a usar ambos en lugar de todos. Cambia todos a ambos. Vamos usar aí a expressão ambos os dois. Um só Deus e Pai de ambos os dois, o qual é sobre os dois, por todos, pelos dois e em os dois. ¿Qué Os tal? dois. ¿Qué les O parece? que acha? ¿Ah? Se aplica perfectamente. Se aplica perfeitamente. Tenemos que vivir así, Devemos viver desse jeito, con la misma unidad en el matrimonio com a mesma unidade do casamento, y en la familia na família, como en la iglesia. como acontece na igreja. La familia A família es la mini iglesia. é uma mini igreja. 2 o 3 reunidos en mi nombre. 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ahí estoy yo, dice Cristo, E Jesus disse: aí estou eu, la cabeza de la iglesia, o cabeça da igreja, la cabeza de la familia. cabeça da família, Cristo, Jesus Cristo, Señor de todos. o Senhor de todos. Yo no sé cómo el Señor quiera aplicar esta palabra a su vida. Eu não sei como o Senhor deseja aplicar essa palavra para a sua vida. Sí sé cómo la quiere aplicar a mi vida. Eu sei como Ele quer aplicar essa palavra à minha vida. Pero para ayudarlos les voy a recordar los puntos más importantes. Mas para ajudá-los, eu quero lembrar apenas os pontos mais importantes. El efecto inevitable del pecado en cada uno de nosotros O efeito inevitável do pecado em cada um de nós es, para la mujer, el deseo de controlar a su marido. para a mulher é o desejo de controlar o seu marido. Y puedo añadir a sus hijos. E posso acrescentar também a seus filhos. Porque todo el fenómeno del matriarcado Porque todo o fenômeno do matriarcado consiste en que la mujer cultiva un amor excelso entre ella y sus hijos, que ela cultiva um grande amor la entre ela e seus destrucción filhos. del próximo hogar. Isso causa a destruição dos próximos lares. Porque los hijos no saben, no pueden dejar a padre y madre. Porque os filhos não sabem como deixar o pai e a mãe. Al padre lo dejan fácilmente, O pai é abandonado facilmente, pero la madre nunca se abandona. mas nunca a mãe é abandonada. Y la influencia de la madre E a influência da mãe continúa aún después del matrimonio. continua ainda depois do casamento dos filhos. Pero una condición del matrimonio Mas uma condição do casamento consiste en dejar consiste em deixar la familia de origen, a primeira família, a família originária, al padre y la o madre, pai e a mãe, para volverse hacia para se voltar su mujer a sua mulher y su marido, ou seu marido, para que sean una sola carne, para que seja apenas uma só carne, sin ajenos, sem alheios, sin influencias sem externas. influências externas. Honra, Honra siempre sempre para el padre y la para o madre. pai e a mãe, Igualmente. do mesmo jeito para os dois. Pero compromiso, Mas compromisso primero, exclusivo y para siempre e compromisso primeiro, exclusivo e para sempre con el consorte, com o cônjuge, el esposo o esposo o la esposa. ou a esposa.
Ese es el orden divino. Essa é a ordem divina. Nada más va a funcionar. Nenhuma outra coisa funcionará. Toda otra cosa va a traer tristeza, Toda outra coisa trará tristeza, fracaso fracasso y es pecado, e o pecado, porque viola el mandamiento de Dios. porque viola o mandamento de Deus. Y el efecto del pecado E o efeito do pecado en el hombre no homem es querer hacer uso de la mujer, é querer fazer uso da mulher. es creerse superior a ella, É acreditar que é superior a ela, porque él tiene los pantalones. porque ele tem calças. Qué absurdo. É absurdo. ¿Cómo puede ser un hombre que nace de una mujer Como pode ser um homem que nasce de uma mulher superior a las mujeres? superior à mulher? No puede ser. Não é possível. Además, Dios los creó iguales, Además, além do mais, Deus os criou iguais, igualmente a imagen de Dios. feitos os dois à imagem de Deus. Y les dio a los dioses el mismo mandamiento. E deu para os dois o mesmo mandamento: Amarás a tu prójimo, amará o seu próximo, el vecino más cercano, o vizinho mais próximo, a más perchiña, o que está mais pertinho, como a ti mismo. como a você mesmo. Igualmente a ti mismo, como a ti mismo. Como você se ama a si mesmo. Por tanto, Portanto, él no puede ser superior. ele não pode ser superior. Él es primero, Ele é primeiro, porque Adán nació primero. porque Adão nasceu primeiro. Dios lo formó primero, Deus o formou primeiro, pero él no es superior a ella. mas ele não é superior a ela. Son igualitos São iguais ante Dios. perante Deus. ¿Qué es lo que importa? É o que importa. La sociedad puede creer lo que quiera, A sociedade pode acreditar o que ela quiser. pero la iglesia Mas na obedece igreja- a Dios. La iglesia obedece a A Dios. igreja obedece a Deus. La iglesia no se parece al mundo. A igreja não se parece com o mundo. La iglesia lucha contra el mundo. A igreja luta contra o mundo. Lo ama, Ama o mundo, pero no lo imita. mas não imita o mundo. Se sale del mundo. Sai do mundo. Desgraciadamente, tenemos demasiado del mundo en nosotros, Tristemente, temos muito do mundo em nós, en nuestra na familia nossa família y en nuestras e iglesias. nas nossas igrejas. Tenemos que abrir los Temos ojos que abrir os olhos y el corazón e o coração para que el Señor nos cambie. para que o Senhor nos El mude. corazón primero, O coração E a mente primeiro e a depois. mente, obedeciendo lo que dice la palabra. obedecendo ao que a palavra de Deus diz. Entonces, el impulso egoísta del pecado en el hombre Então, o impulso egoísta do pecado no homem es apoderarse de la é mujer, se apoderar da mulher, enseñorearse de se ella, ensenhorear dela, gobernarla, governá-la, dominarla, dominá-la, mandarla, mandá-la, usarla usá-la para sus propósitos, para seus propósitos, para lo que Él quiera. para o que ele quer. Y de esa mentira E dessa mentira nace otra mentira, nasce uma outra mentira, y es que hay una moral para Él que existe uma moral para ele y otra moral diferente para ella. e existe outra moral diferente para ele. Ella tiene que ser casta y fiel. Ela tem que ser casta e fiel. Él puede hacer lo que quiera. Ele pode fazer o que quiser. El mundo cree eso. O mundo acredita nisso. El mundo vive eso. O mundo vive isso. Es una mentira. É uma mentira. Es una injusticia. É uma injustiça. Es una opresión. É uma opressão. Y la iglesia tiene que cambiarlo. E a igreja deve mudar isso. Empezando conmigo. Começando comigo mesmo. Y luego con mi esposa. E também com a Y minha en mi esposa. casa. No meu lar. Con nuestros hijos. Com nossos filhos. Otro punto importante Outro ponto importante es que los niños aprenden de nosotros. é que as nossas crianças aprendem de nós. Todos nosotros aprendimos de nuestros padres. Todos nós aprendemos de nossos pais. Algún adulto en nuestra vida. Algum adulto na nossa vida, Nosotros observamos nós observamos y aprendimos e aprendemos. antes de tener el uso de la razón, Antes de termos o uso da razão, antes de tener un juicio moral antes de ter um julgamento moral, para entender lo que es bueno y lo que es malo. para entender aquilo que é bom ou mal. Fue un hecho dado Foi algo, um fato. y nosotros dimos por sentado E nós acreditamos nisso, que así como ellos vivían y se trataban entre ellos, que assim como eles viviam e se tratavam entre eles, de esa manera dessa maneira, se deben tratar los seres humanos. assim então devem ser tratados os seres humanos. Así como aceptamos todo lo que nos dieron, Assim como aceitamos todo aquilo que eles nos deram, la comida que nos dieron, a comida que eles deram, esa es la comida. essa é a comida. Y el lenguaje que ellos hablaron, E a linguagem que eles falaram, ese es el lenguaje. essa é a linguagem. La manera en que ellos vivieron, O jeito que eles usaram para viver, esa es la forma de vivir. essa é a forma também de viver. Mucho más tarde Muito depois, entendimos entendimos
que no es así. que não é desse jeito. No debe de ser así. Não deve ser assim. Y la palabra nos enseña E a palavra nos ensina que no debe de ser así. que não deve ser desse jeito. Pero sin embargo, Porém, vivimos así. vivemos desse jeito. Queremos hacer lo que dice la palabra, Queremos fazer aquilo que diz a palavra, pero hacemos lo que aprendimos de quienes nos criaron. mas fazemos aquilo que aprendimos daqueles que nos Que criaram. ese modelo quedó implantado en E nosotros. esse modelo ficou dentro de nós. Intuitivamente, Intuitivamente, inconscientemente, inconscientemente, automáticamente, automaticamente, es lo que hacemos. é o que nós fazemos. Nos tratamos los unos a los otros Nos tratamos- como nuestros mayores se trataron entre ellos. Nos tratamos uns aos outros como nossos maiores, mais velhos, se tratavam entre eles. Y requiere un milagro E requer de um milagre para toda la vida. para a vida toda. Ir cambiando esa actitud automática en el ser humano E mudando essa atitude automática dentro do ser humano. requiere la gracia, Requer de graça, requiere el poder, requer do poder, requiere el amor. requer de amor. Y el amor de Dios para cada esposo O amor de Deus para cada esposo es su contraparte. e também para a sua esposa. O sea, el esposo es el amor de Dios para la esposa Então, o esposo é o amor de Deus para a esposa y la esposa es el amor de Dios para él. e a esposa é o amor de Deus para ele. Los casados somos instrumentos de Dios para amar a nuestro consorte. Os casados somos instrumento de Deus para amar o nosso cônjuge. Hermanos, Dios nos ha dado a estas mujeres para, Irmãos, para que se las hagamos felices. Deus tem nos dado essas mulheres para que nós façamos. A Él. Él quiere hacerlas felices Deus quer fazer essa mulher feliz, mas a través de nosotros. através de nós. Él quiere que se las cuidemos. Ele deseja que nós cuidemos delas. Él quiere que se las amemos Ele deseja que nós amemos elas, como Él las ama, como Ele ama elas, dando la vida por ellas. dando a sua vida por elas. Él quiere que se las mimemos. Mimar. Você existe mimar? Spoil. Isso mesmo. Isso Como? mesmo. Isso. Mimar, sim. Isso, mesmo. Porque Él las quiere mimar. Ele deseja fazer isso com elas também. Es su papá. É o seu pai, Son sus hijas. são suas filhas Preciosas. preciosas. Que nos las prestó Ele nos emprestou essas filhas preciosas para que se las hagamos felices. para que façamos dela alguém En esta feliz tierra. nessa terra. Ahí dice 1 Corintios 7. O que diz 1 de Coríntios, capítulo Eso 7. mismo. Y esposas, lo mismo. E é o mesmo para as esposas. Dios les ha dado sus maridos Deus tem dado aos maridos para que ustedes los amen para que vocês amem os seus maridos y los ayuden. e os ajudem. ¿Los ayuden a qué? Ajudem para quê? Aquí está. En su altar. Su Para altar. que ellos lleguen a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. Para que eles sejam tudo o que Deus deseja que Esa eles es su sejam. responsabilidad. Essa é a sua responsabilidade. Si usted está casada con un sinvergüenza, Se você está casado com um sem vergonha, si usted está casada con un tonto, se você está casada com um tolo, póngase a trabajar, comece a trabalhar. porque su trabajo es que él sea todo lo que Dios quiere. Porque o seu trabalho é que ele seja tudo o que Deus deseja. Esa es su misión. Essa é a sua missão. Usted se sujeta a él en todo Você se sujeita a ele em tudo para que él llegue a la plenitud de la estatura de Cristo. para que ele chegue à estatura da plenitude de Cristo. Y usted también. E você também. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Esse é o propósito de Deus na Y nossa ese es el vida. propósito de Dios en el matrimonio. E esse é o propósito de Deus no casamento. Por lo tanto, hermanos, Portanto, irmãos, yo quiero invitarlos a que cada uno de ustedes reflexione eu quero convidá-los para que cada um de vocês possa refletir por unos momentos por alguns sobre qué momentos. quiere decir esto para usted. O que significa isso para você? Tal vez tenga que entender cosas de sus padres, Talvez precise entender coisas de seus pais. o tenga que entender cosas de usted mismo. Ou talvez precise entender coisas de vocês mesmos. ¿Por qué usted, como Pablo, Porque você, assim como Paulo, hace lo que no quiere hacer faz aquilo que não quer fazer y no hace lo que quiere hacer? e não faz aquilo que tem que fazer? Y medite sobre el llamado de Dios E medite sobre o chamado de Deus al matrimonio para o casamento.
el sagrado llamado al matrimonio, sagrado chamado para um casamento. porque el matrimonio es tan santo como la iglesia. Porque o casamento é tão santo quanto a igreja. Y cómo usted puede apropiar de Dios gracia. E como Como você pode apropriar- pegar a graça de Deus Para poder obedecerle, para conseguir obedecê-lo, dando su vida por su mujer dando a sua vida pela sua mulher, o sujetándose a este hombre tan imperfecto. ou se sujeitando a esse homem tão imperfeito. Él es un proyecto divino. Ele é um projeto divino. Cristo en él, Cristo nele, esperanza de gloria. esperança de glória. ¿Por qué no oramos? Por que não oramos? ¿Oran de pie ustedes? Pónganse Querem de orar pie. de pé? Y pastor, usted es el pastor de esta congregación. Usted los conoce, ellos reconocen su voz, porque es pastor. Ayúdenos, oremos. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a palavra, entendemos a mensagem e nos colocamos diante de Ti aqui como famílias. Em nome de Jesus, eu peço a ação do Senhor no coração de todas as esposas, trazendo convencimento, Senhor, orientação, direção, percepção do momento e da situação em que vivem. Da mesma forma eu te peço para os maridos aqui, Senhor. Sei que nunca é tarde para que o Senhor faça as coisas que o Senhor entenda fazer em nossas vidas. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha interpretando e traduzindo, a Deus, cada pensamento que aqui foi expresso, para que nós possamos alimentar, entendendo isso e praticar diante do Senhor na força que o Senhor libera sobre nós. Queremos aqui dizer que não é suficiente saber, ó Deus, como as coisas são. Nós precisamos do poder do Senhor para praticá-las. E meu desejo é que o Senhor traga para nós não somente a compreensão, mas o poder. Ó Deus, o fluir da graça, para que essas verdades sejam encontradas nas nossas vidas e através delas o Senhor seja glorificado, ó Deus, e anunciado através das nossas famílias. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quantos aqui entenderam a palavra? Levanta a mão.